Estamos de volta com o vídeo 2 de uma série de 3 vídeos sobre marketing para cooperativas. Então, dando continuidade, pessoal, a nossas aulas, nós vamos ver nesta aula o cliente e o mercado. Vamos ver também o comportamento do consumidor, pesquisa de mercado e segmentação e posicionamento. Então, primeiramente, o cliente e o mercado e as suas relações. O ambiente de marketing é formado por um conjunto de forças e fatores que afetam direta ou indiretamente uma organização. Os profissionais de marketing devem analisar as potencialidades, fraquezas, tendências e oportunidades na organização. Então, basicamente, essa relação entre o cliente e o mercado é entender realmente como funciona esse ambiente mercadológico, né? O que nós chamamos de análise ambiental. Entender que dentro da organização ela possui um complexo de forças que excede ou que exercem pressão sobre ela, desde a parte interna como a parte externa. E os profissionais de marketing precisam observar isso. Existem forças e pressões, e que nós chamamos também de variáveis, que desde o ponto externo ou interno, que eles influenciam a empresa a muitas vezes mudar algum tipo de conduta ou de postura. E é necessário que os profissionais estejam atentos a ela, não só no futuro, mas também no presente e também olhando os cenários passados. Coloquei aqui a matriz SWOT como um belo exemplo ou de uma ferramenta que ajuda a você fazer esse mapeamento, né, de forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. Ela ajuda a empresa a se diagnosticar de maneira muito simples o que ela tem de bom, o que ela precisa melhorar, que são as partes mais fracas, e o que ela tem de bom, que pode ser utilizado, e também as ameaças e oportunidades externas, né, dentro do mercado que ela exerce, ou que ela está ali atuando. Também dentro dessa análise ambiental você tem a identificação dos fatores sistêmicos, né, que são os fatores que nós chamamos de cunho externo, que são os políticos, econômicos, culturais, tá, sociais. Todos eles exercem de maneira maior ou menor pressão e influência sobre a empresa. Por exemplo, se uma mudança de uma lei, por exemplo, uma reforma da Previdência, como nós temos acompanhado, ela vai trazer interferências ou ela vai exercer algum tipo de influência dentro da minha empresa, vai modificar alguma coisa. E eu não tenho como fugir a ela, é uma lei. Então eu só tenho que me adequar e estar atento a ela. Isso é apenas um exemplo. Também vale ter a compreensão da dinâmica do mercado, em que a empresa está inserida, como é que funciona, quais são os concorrentes, como é que está sendo a atividade dos concorrentes dentro desse mercado, qual é a facilidade para a entrada de novos concorrentes e para a saída deles também, fornecedores. Também você tem aí a análise das variáveis controláveis e incontroláveis no mercado, como eu falei. Então existem variáveis como essa que eu citei agora, que é uma variável incontrolável, e existem as controláveis, que são as de realmente domínio da empresa, onde ela exerce a sua influência e ela consegue dirigir e coordenar essas variáveis. Então, basicamente, o ambiente que a empresa está inserida, a gente pode dividir ele em ambiente externo e ambiente interno. Esse ambiente externo, a gente pode dividir também ele, subdividir em ambiente geral, que é esse ambiente que está mais distante dela, mas que também exerce influência, como a parte política, como já falei, a econômica, a social, até mesmo internacional. Isso influencia também na minha organização. E você tem um ambiente específico, que é um ambiente mais próximo dela, mas ainda é um ambiente externo, que aí já envolve aí, os fornecedores, os clientes, os stakeholders, tá? E também o próprio cliente faz parte desse ambiente externo. E o ambiente interno é o ambiente organizacional. São os recursos organizacionais, como financeiros, mercadológicos, tecnológicos, que a empresa ela disponibiliza e ela tem controle sobre eles, e ela precisa, para o seu sucesso,
ter eficiência na gestão desses recursos, que de certa forma também é um ambiente que influencia no seu trabalho, para bom ou para melhor ou para pior. E aí passamos aqui para o segundo tópico, que é o comportamento do consumidor. E quando se fala em comportamento do consumidor, por mais que já se tenha feito vários estudos a respeito, e já se tem bastante informações a respeito de como funciona, de quais são os padrões de compra, os papéis que o consumidor ele acaba adquirindo no processo de compra, a escala de lealdade e uma série de outras teorias que já foram provadas e comprovadas, a gente não tem como dizer que esse assunto está fechado, porque o ser humano em si ele é um universo desconhecido. Cada um reage de uma forma, por mais que tenhamos características comuns, mas cada um ainda é cada um. É composto por uma subjetividade muito grande. E você entender isso na sua essência de cada cliente é um processo muito difícil. Mas, pelo fato de ser difícil, não descarta de maneira nenhuma os estudos que precisam ser feitos. A gente precisa continuar incessantemente buscando formas de compreender esse cliente, que basicamente é o estudo do quando, do porquê, do como e do onde as pessoas decidem comprar ou não um produto. Ou seja, essas perguntas realmente fazem parte desse universo do consumidor. Por que ele compra? Por que ele deixou de comprar? Quais são os fatores que influenciam? Será se é a distância? Será se é o preço? Será se é a forma de pagamento? Será se talvez seja a forma como o vendedor o trata? Então, esses são os fatores que abrangem aí o estudo do comportamento do consumidor. Ele combina elementos da psicologia, da sociologia, da própria economia e da antropologia social, ou seja, ela precisa de uma série de outras áreas da ciência para poder, assim, ter uma maior noção de como compreender esse universo do cliente. E também os papéis de compra do cliente que nós estudamos, e quando você percebe uma matéria muito importante dentro do comportamento do consumidor é os papéis de compra que o cliente assume. Ainda dentro do comportamento do consumidor, através da análise de seus consumidores, as organizações obterão valiosas informações sobre o seu mercado, dos aspectos de quem são os ocupantes do mercado em relação aos concorrentes, quais são os objetos que o mercado adquire, quais as organizações que participam da compra, como funcionam as operações de compra, quais as ocasiões de compra e quais os pontos de venda. Então são basicamente essas perguntas aí que são muito pertinentes dentro do estudo do comportamento do consumidor. Lembrando que realmente não deixa de ser uma área muito interessante para se estudar e, consequentemente, aquilo que já foi alcançado dentro desses estudos são de extrema utilidade para o gestor de marketing. Então, ele entendendo como é que funciona o cliente, saber que existem vários fatores que influenciam no seu comportamento, você pode utilizar isso a favor da sua empresa para aumentar as vendas e, consequentemente, também atender melhor o seu cliente. Agora, passando para um terceiro ponto, que é a pesquisa de mercado, que é um assunto também de extrema relevância dentro do estudo de marketing, porque basicamente tudo que o gestor, o gerente de marketing, o gestor de marketing vai trabalhar dentro da empresa, tudo que ele tiver que fazer, antes ele precisa de quê? Fazer essa pesquisa. E essa pesquisa nada mais é do que uma ferramenta que alinha o consumidor, o cliente e o responsável pelo marketing da empresa por meio da coleta de informações relevantes diretamente captadas do público consumidor da marca. Esse é o conceito pela Associação Americana de Marketing, e ela traz um ponto muito importante que na minha opinião, o ponto mais importante da pesquisa, o objetivo dela, que é coletar essas informações. Não tem como, se formos comparar aqui, um médico ou um cliente, um paciente indo a um médico, não tem como o médico passar uma receita para o cliente ou para o seu paciente antes de ouvi-lo.
Não é assim? E muitas vezes as empresas têm feito exatamente o contrário. Estão oferecendo um produto antes de saber o que o cliente quer. E por isso que muitas vezes você tem aí produtos ficando nas prateleiras e uma série de outros problemas que aparecem por conta desse simples problema. Então a pesquisa de marketing ou a pesquisa de mercado, ela é extremamente importante para que o gestor de marketing consiga entender qual a situação e o que o cliente precisa necessariamente e como eu vou suprir essa necessidade. Então, aqui temos as etapas da pesquisa de mercado. Então, você tem aí basicamente várias etapas, mas eu coloquei aqui as etapas mais comuns aí dentro de um projeto. Então, praticamente você tem aí a primeira etapa, que é a definição do problema e dos objetivos da pesquisa, ou seja, tudo parte de uma pergunta, de uma indagação, ou seja, qual o motivo dessa pesquisa? Então, você pode fazer, por exemplo, para responder a seguinte pergunta: qual é o nível de satisfação do meu cliente? Uma pergunta muito boa para se fazer uma pesquisa. Ou outra, quais seriam os atributos do meu produto que mais são importantes na hora da realização da compra? Ou talvez também poderia ser uma outra, como qual é a abertura do meu cliente para um produto novo? Então essas são as indagações aí para título de informação e de exemplo que podem ser norteadoras de uma pesquisa de mercado envolvendo marketing. Depois você vai ter o desenvolvimento do plano da pesquisa, que é basicamente aí a estruturação da pesquisa em forma vai ter a justificativa, a introdução, o referencial e a metodologia, tudo como ela vai ser, como ela vai acontecer, né? O planejamento dela. Então, a terceira fase é de coleta, que é a fase da implementação da pesquisa, onde você vai ao campo e na tentativa de buscar coletar essas informações. Uma quarta fase seria a fase da análise das informações, ou seja, sentar e tabular essas informações, os dados que foram obtidos. A quinta etapa, a apresentação dos resultados. E a sexta e por último, a tomada de decisão. Então percebo que a decisão ela está lá no final, ou seja, depois que você vai entender o que está acontecendo no mercado, é que você vai em cima disso tomar as suas decisões. E nós temos aqui também segmentação e posicionamento. Então, rapidamente, o que seria segmentação? Segmentação consiste em identificar no mercado heterogêneo um determinado grupo de indivíduos com respostas e preferências semelhantes de produtos. Então, por mais que nós já colocamos que a segmentação é um processo ou que o comportamento do cliente é difícil de você sintetizar ou de você analisar de maneira grupal, mas nós temos que perceber que há muitas características ou muitas ações que são comuns. Então há grupos de pessoas que compartilham de interesses afins. Então a segmentação é esse processo de identificar esses grupos. Depois de identificá-los, você vai logicamente atendê-los da melhor maneira possível. Então segmentar também significa dividir, localizar esses grupos com preferências específicas e atendê-los. E posicionamento é a posição relativa que ocupam marcas, produtos e serviços nas mentes dos seus respectivos consumidores. Ou seja, é basicamente aquela ideia de que, imagina você na sua casa e aí você pensa, eu quero comprar um carro. Qual é a primeira marca que vem na sua mente? É essa a ideia do posicionamento. Como colocar meu produto na mente do meu cliente e como é que o meu cliente vai necessariamente ter essa referência na mente dele sobre o meu produto. Em qual aspecto? É o preço? É a qualidade? Enfim. Também podemos definir posicionamento como a ação de projetar o produto e a imagem da organização com o fim de ocupar uma posição diferenciada na escolha do seu público-alvo. E como é que funciona esse posicionamento? Basicamente, através dessa simples equação. A segmentação, juntamente com a diferenciação, é que vai gerar o posicionamento. Então, para eu ocupar um espaço na mente do meu cliente, eu preciso fazer o quê? Ter uma diferenciação.
precisa ser diferente em algum aspecto dentre os demais para poder ser realmente ocupar esse espaço na preferência do meu cliente, seja em qual aspecto for. E somente aqui para finalizar, algumas estratégias de posicionamento. Você pode basicamente, partindo do pressuposto que as estratégias elas partem da ideia de uma diferenciação, você pode utilizar essa diferenciação, por exemplo, por atributos específicos do produto, como preço, desempenho, características. Pode ser também por benefícios, como sabor, rapidez de preparo, pontualidade, pelo grau de relevância, né, que é a utilidade do usuário, e também por classes de usuários, como coloquei no exemplo, para um shampoo para bebê e um shampoo para adultos, tipos de cabelo diferentes. E assim como esses exemplos, existem vários outros, mas todos partindo desse pressuposto de formas de diferenciar o seu produto do concorrente. Certo? Espero ter ajudado. Essa foi a nossa segunda aula e bons estudos. Lembrando que qualquer dúvida é só entrar lá na plataforma e é isso aí, pessoal. Bons estudos.